Fala galera, vamos aqui bater um papo acerca de um assunto muito perguntado por todo mundo aí que estuda para concursos públicos e fica naquela dúvida, né? Funciona estudar apenas por questões? Tô ligado que você já se perguntou isso muitas vezes e ouviu muita gente falar, eu estudo só por questões, tal, já tô no nível bacana. E aí, o que você acha? Vamos conversar um pouquinho disso? Segue a vinheta então e vamos trocar uma ideia acerca desse ponto. Bora lá! Um ponto, e é muito controvertido aí no estudo para concursos públicos, e que na minha opinião nem seria objeto de tanta controvérsias, é a situação daquela galera que estuda apenas mediante questões. Bom, se a pessoa está iniciando agora no estudo, é lógico que isso é uma baita de uma cagada, vamos falar a verdade. Não tem como você bem resolver questões sem antes você ter estudado a teoria, ter visto a legislação, você saber a parte conceitual. Não dá, isso aí está fazendo um estudo que não vai virar em nada. Mas o que realmente acaba dando a dúvida é, e eu que já estou em um nível mais avançado, já estudo aí há um certo tempo, já tenho uma boa produtividade, já passei por todos os conteúdos, já assisti aulas, já li o PDF, já tenho resumo, já li a lei. Funciona estudar apenas por questões? Vamos lá. Primeira coisa, o estudo por questões, ele é indispensável na sua preparação. Não existe estudo para concurso público sem a realização de questões. Então a pessoa vai lá, aprende a teoria, sabe como funciona, entendeu? Aí na hora de colocar na prova, caramba, coça a cabeça, tá esquisito, não entendeu muito bem o que a banca quis dizer, pronto, já deu ruim. Então fazer questões é algo indispensável, tem que fazer e muitas, quanto mais melhor. Sempre lembrando que você tem que dar aquele foco, aquele direcionamento para a banca que você vai fazer a prova, para o nível do cargo que você trabalha. Poxa, às vezes está pegando uma questão lá e é de um nível muito acima para cargos mais pesados. Algumas até servem, mas tem questões que o conteúdo trabalhado ele foge demais daquilo que é natural. Às vezes dá uma passada, vê o que é, dá aquele estudo meio descompromissado nessas questões, até vale, entendeu? Nunca é errado estudar. Só que o problema é que às vezes a galera fica pirando nessas questões de alto nível e tá perdendo questão boba, e tá errando lá a questão bizonha, tá acertando uma questão das galáxias e tá errando 20 questões base, tá fazendo errado. Mas aí, a gente já estabeleceu então, tem que fazer questões. Como funciona estudar só por questões? A galera já está no nível legal e faz o treino só dessa forma, revisando. Ah, se eu errei, aí eu vou lá no material, lá no conteúdo, ver o porquê que eu errei. Olha, esse treino, estudar por questões é válido, mas só ele não vai dar certo. Deixa eu te explicar o porquê. Imagine que você tem ali um grupo de questões. Você tem aqui, ó, deixa eu marcar aqui para você, vamos fazer um resuminho aqui. Ó. Imagina que você tem aqui um grupo de questões. Beleza, você tem aqui as matérias tal, você tem aqui um rol de questões, que pode até ser um rol bem grande. O problema principal é o seguinte, tudo que a banca foi cobrando aqui dentro, beleza, você está manjando, você viu várias vezes tal, mas e quando a banca perguntar algo fora? Algo que não estava ali? Ou aqui ela perguntou de uma forma, ela pergunta a mesma coisa, mas de maneira diversa. Ela pergunta de forma diversa. E aí, como funciona? O principal risco é esse. Por exemplo, um prazo. Às vezes tem um prazo determinado da legislação, só tem uma questão que caiu antes, ou caiu pouco, ou caiu faz tempo. E aí, como aquilo não está no grupo de questões, e você está estudando só por ela, só por ela, só por ela, aquilo que não está ali dentro, você não está estudando. Ou seja, você fica bitolado só no conteúdo das questões. Qualquer coisa fora que a banca cobrar, você já não vai mais matar em prova. Tem um problema também que às vezes a galera faz tantas vezes as mesmas questões que você começa a ler a questão, você já sabe a resposta. Já sabe a resposta, já viu a questão, já sabe qual é a pegadinha, já sabe onde está a casca de banana. Não que isso seja uma coisa ruim, significa que você estudou muito. O problema é que você está simplesmente cumprindo tabela. Você não está ampliando o seu estudo. Aí é capaz da banca pegar aquele mesmo conteúdo, reformular ele, trabalhar de outra forma, ou apenas acrescentar alguma coisa, e aí perdeu a questão. Então a gente sempre tem que ter um norte. O norte é a questão. As questões para mostrar o que você estuda mais, o que você estuda menos, quais são os posicionamentos cobrados, o que vem de um jeito, o que vem de outro. Isso aí é fundamental. Só que se você ficar só em questões, você vai ser surpreendido. Você vai pegar ali muita coisa, ou pelo menos uma quantidade suficiente de questões na hora da prova, que não estavam dentro daquele grupo que você estudou, e aí vai fazer falta.
Então, veja bem, para deixar bem claro, para não ter dúvida, tem sim que fazer muitas questões várias vezes. Fez a questão, tem que analisar se acertou, se errou e o porquê acertou ou o porquê errou. Porque vem cá, às vezes a gente acerta chutando, tá? Tipo assim, nossa, caramba, que questão louca, eu acertei, eu nem sei porquê, eu sou muito foda. Não, acertou chutando. Então é importante você ver o porquê acertou. É muito melhor você fazer, por exemplo, 100 questões revisando, vendo o que acertou, o que errou, aprendendo com elas, do que fazer 300 questões assim, ó, tocando. É muito melhor, porque aí realmente o negócio está tendo um retorno. Então, não faça esse equívoco de estudar apenas por questões. Tipo assim, você larga de lado o resumo, você larga de lado o conteúdo, você deixa para lá a lei e fica só em questão. Não dá. Não dá. Claro, você pega alguma matéria como RLM, matemática, essas matérias assim, aí beleza, né? O seu estudo é por questões. Você já tem o conteúdo bem fixado e você vai colocar ele em prática nas questões. De vez em quando vai lá, dá uma olhada nas tabelinhas, nas fórmulas e tal, mas como você está fazendo a questão, aí é válido. Tanto que vai chegar uma hora que a teoria é quase, dessas matérias, tipo RLM e matemática, tá? É quase inútil você voltar na teoria, porque você está aplicando a teoria toda hora em questões. Só que aí, você tem que ter um grupo de questões que estejam espalhadas por toda essa teoria. Aí beleza, a teoria você vai passar bem pouco por ela mesmo, porque a prática é o que vai te deixar em dia. Agora matérias como português, informática, matérias de direito, essas todas as matérias que tem esse conteúdo mesmo quando é de conta assim, aí cara, você vai ter que realmente estar sempre revisando. Pode reparar que tem coisa que a gente estudou, que a gente viu, aí chega uma questão, você olha assim e fala, nossa, que questão louca, nunca vi isso na vida. Você vai abrir o material, tá lá o negócio do material grifado, com flechinha, marca-texto. Faz parte, a mente é falha. É normal que a gente vai esquecendo algumas coisas. Então, se você ficar ali só nas questões, o teu conhecimento é limitado àquilo. E você dificilmente vai encontrar uma prova que vem 100% limitada em outra prova anterior. Então você corre um risco muito grande. Quer ver um exemplo? Imagina que tem um dispositivo de lei, tá? Vou dar um exemplozinho aqui. Ah, tem lá um artigo, ó, vamos colocar aqui, ó. Tem um artigo. Imagine que esse artigo ele tem 3 incisos. Inciso 1, 2 e o 3. Só para dar um exemplo. Poxa, em prova, esse aqui caiu muito, esse aqui também vira e mexe cai. Tem questões deles. Só que esse aqui a gente não encontrou em prova ainda. Não caiu. Cara, o artigo está caindo. A chance desse inciso aqui mais hora, menos hora cair em prova é uma realidade. É claro que esses que já caíram antes, a gente vai dar um grau especial. A gente vai dar uma focada, falar, velho, isso aqui cai toda hora. Isso aqui está em prova. Agora esse aqui que está meio esquecidinho, já pensou se é bem na tua prova que a banca lembra dele? E como você estava só nas questões, esse artigo passou batido. Então elas vão te nivelar. Agora, falar que vai estudar só por elas vai dar errado, cara. Inclusive, você fica muito bitolado. Você fica só naquilo, sua cabeça pensa só nas questões. Você tem que dar um passo para trás, entender a teoria, saber aplicar. Em muitas provas a exigência é um pouco mais alta. Ela exige muito mais do que a mera decoreba, ficar só restrito àquilo. Então cuidado, não cometa esse erro. Porque tem muita gente que está num alto nível de estudo, já está bem preparado e aí me faz essa. É claro que quanto melhor a sua preparação, você vai diminuir um pouco o conteúdo teórico e aumentar a resolução de questões. É algo inversamente proporcional. Pensa o seguinte, ó, aqui são as questões, beleza? Que é o estudo teórico. No começo tá assim, ó, muita teoria, pouca questão, pouco menos de questões. Conforme você vai evoluindo no estudo, você diminui um pouco a quantidade de teoria e aumenta a quantidade de questões. Isso é normal, isso vai acontecer naturalmente. Só que você nunca abandona totalmente a teoria. E também você nunca estuda sem também fazer questões. Então acaba se enganando, você está lá perdendo tempo, lendo, vendo, tal, entendendo. Chega na hora da prova, não está sabendo resolver o que a banca perguntou. Valeu? Então segue firme e forte aí nessa dica. Eu sei que vai te ajudar muito na preparação. Valeu? Ah, uma outra dúvida, professor. Questões inéditas, questões ali que alguém fez, que não é questão de prova, que alguém elaborou. Vale? Vale se a questão for bem feita. Muito cuidado aqui. Eu mesmo faço muitas questões inéditas em simulados aqui no Estratégia. Só que eu sigo exatamente da banca. Quando eu vou fazer uma pegadinha, eu pego uma pegadinha que eu sei que a banca joga. Eu só faço uma outra questão, não fico repetindo a questão. Aí você pega as questões, você vai ver que parece que a banca mesmo que fez. O professor tem experiência, ele tem todo aquele know-how para fazer a questão naquele sentido. Agora, às vezes, você pega um simulado bagaceira, pega uma questão bagaceira de algum lugar, não estou falando de ninguém, estou falando aí, de genérico.
Aí não dá, entendeu? Aí vem fazer assim, oh, fiz uma pegadinha muito foda. Mas não é o padrão da banca, a banca não cobra daquela forma, entendeu? A banca às vezes está fazendo uma pegadinha, uma maldade, e não é aquele padrão que a banca trabalha. Aí é inútil o seu estudo. Então cuidado, vale sim fazer essas questões desde que elas estejam bem elaboradas e seguindo o padrão da banca que você vai fazer a prova. Aí tá maravilha, o estudo é válido. Valeu? Gostou do vídeo? Não esqueça então de deixar o seu like aqui, deixa um comentário também. Se quiser compartilhar também, agradeço muito. Pode me seguir nas redes sociais. Se inscreva aqui no canal, hein? Clica ali se inscrever no canal. Tem também o meu Instagram e o meu Telegram que eu vou deixar na descrição aqui, se você quiser acompanhar nas outras redes. Valeu? Vamos então firmes e fortes, juntos à aprovação. O que precisar, pode contar comigo. Tô junto aqui com vocês. Valeu? Forte abraço, bons estudos, até mais.